Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Almu Invest. TGAR11, que é o TIGAR, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então, pessoal, antes de saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós, você conhece esse fundo? Você sabe de qual setor que ele é, em que ele investe? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e engajamento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal e nos ajude a alcançar 3.000 inscritos até o final do ano. Contamos atualmente com 2.404 inscritos. Muito obrigado a todos os inscritos do canal. Temos a opção Seja Membro. Tá gostando do canal? Quer nos apoiar? Clique no botão azul Seja Membro e descubra. Você vai fazer jus a benefícios exclusivos, tais como preferência no vídeo, preferência nas respostas, vários e vários benefícios. Clique lá que você vai saber mais a respeito. Esse vídeo foi uma sugestão do inscrito Cleiton Braga. Ele falou assim, ó, faz mais uma análise atualizada do TIGAR e a gente está aqui e trouxe para atender o pedido dele aí, beleza? Vamos saber a respeito desse fundo. Esse fundo aqui é segmento híbrido. Mais precisamente, o grosso desse fundo, a boa parte dele, é um fundo de desenvolvimento. Ele é um fundo com um certo histórico já, desde mês 7 de 2017. Foi lançado na base de 100. É a TG, a sua gestora, mandato híbrido, e a gente vai ver que é bem interessante, ele investe em diversos outros segmentos, e ele tem uma altíssima liquidez aí de 3,5 milhões por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5 para o fundo, ele tem repreciação no IFIX, 1,4%, e ele conta com 11 milhões e 300 mil cotas. Em termos de preço sobre VP, esse fundo está sendo negociado abaixo do seu valor, ele está sendo negociado a 0,95. Isso representa 5% de desconto. Como assim? É um fundo hoje que vale 1 bilhão e 460 milhões, só que o mercado está sendo pagar apenas 1 bilhão e 390 milhões. Então é como se você estivesse tendo a oportunidade de comprar uma nota de R$100 por R$95. Um ponto que eu quero de atenção para vocês aqui é o seguinte, ó, grave esse número, 1 bilhão e 460 mil, quase 1 bilhão e meio, inclusive eu vou arredondar o cálculo só para facilitar para vocês. Grave esse número que eu vou trazer um número importante lá dentro do relatório gerencial. O fundo tem de patrimônio 1 bilhão e meio, tá? Beleza. Então as suas cotas valem 129, quase 130 reais, e o mercado está aceitando pagar 122. Tendo o mês 9 como referência, esse fundo conta com 78 mil cotistas. Vamos à frente. Em termos de negociação, esse fundo foi alçado lá a valores de 120 reais. Teve durante algum período aí negociações a 140 até a 150 reais. Contudo, recentemente o fundo vem com a tendência de queda, como todo o mercado imobiliário, não é especificamente apenas desse fundo. No momento pandêmico pelo qual passamos lá, o grosso, né, o pior dia foi março de 2020, esse fundo foi alçado a patamares de 90 reais aí. Tá bom? Então, atualmente, o fundo está sendo negociado a 122, teve como mínima, ou seja, ele está próximo da sua mínima, aí, 122 no último ano, e já teve como máxima no último ano, 144 reais. Esse fundo já passou por 10 subscrições, e eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Ó. O fundo captou ali 420 milhões, e isso ocorreu em maio do corrente ano, só para vocês ficarem atentos. Vamos lá. Aqui a gente vê a distribuição do fundo, então já tem um certo histórico para que a gente veja, e isso é interessante para você observar o seguinte, ele tem algumas entregas, pelo menos em 2018 teve, né, e 2019 também teve algumas entregas atípicas, não pontuais. 2020 começou a ficar mais em linha, apesar de ter crescente aqui, ó, mas ainda assim algo mais em linha, e 2021 está muito mais em linha ainda. Então esse último resultado aqui, ó, de setembro, representou R$1,10, que é o que ele vem entregando ultimamente, 1,11. Então, a gente vê aqui, ó, a última entrega 1,11, isso ocorreu no dia 8 do 10, baseado numa cota de R$126, isso representou 0,87. Na data que eu gravo o vídeo, como a cota caiu mais, aí esses mesmos 1,11 já aumentou um pouquinho, representou 0,9. Então, esse fundo vem com um acumulado de 11,45%, e a permanecer nesses patamares de 0,84, 85 a 0,9, pode ser que ele consiga manter essa taxa de entrega aí. Vamos à frente. Aqui eu não vou ler todos os comentários do gestor, vou ler por alto aqui as informações que ele nos trouxe, tá? Mas assim, eu quero trazer um elogio ao fundo. Por quê?
Eu trouxe bem recentemente um vídeo a respeito do MFII11, que é um fundo da Mérito também de desenvolvimento. O relatório gerencial da Mérito é horrível, muito ruim, muito superficial mesmo, não tem informação nenhuma. Em contrapartida, o relatório aqui da Tigar está excelente. Não tenho nada a me queixar, gostei muito da forma como eles apresentaram o relatório, foram muito transparentes, muito detalhistas nas informações que eles trouxeram no relatório, então assim, muito bom por sinal. Mas em contrapartida, tem pontos negativos assim, que são coisas que itens que para mim são muito importantes e eu venho batendo muito nessa tecla recentemente, muito mesmo nos vídeos. E aí eu vou deixar para falar isso no momento mais apropriado. Mas enfim, vamos lá, ó. Esse fundo captou dinheiro, ele fala, ó, em setembro foram alocados 92 milhões, tanto em novos ativos imobiliários quanto em créditos. Vocês vão ver daqui a pouco o que eu vou falar. Esse fundo investe numa infinidade de itens aí que ele passa a investir, tá? Então ele fala aqui que é o seu... Aqui você pode pausar o vídeo, ver com calma e dar uma lida nessas informações aqui, mas ele aloca em diversos itens e eu vou falar isso com mais calma lá dentro do relatório, dar um destaque maior, tá? Mais à frente. Então aqui a gente vê o seguinte, ó. O fundo, ele fala gestão de caixa eficiente, pelo menos na visão dele, né? Eles captaram 500 milhões, diz que está num ritmo bom de alocação, tá? Mas na minha opinião não está. Mas enfim, desde que ele alocou os 500 milhões dele, acredito eu que eles já alocaram algo em torno de 200 milhões. Por quê? A gente vai ver lá dentro do relatório que ele está com 300 milhões, isso aqui é um valor aproximado. Ele está com 300 milhões parados em caixa ainda. Isso é prejudicial? E eu vou mostrar o tanto que isso impacta e isso prejudica você cotista. Eu não sou cotista desse fundo e quando eu fui estudar esse fundo em relação ao outro, além do outro está pagando mais, mas o outro é um tiro no escuro, ele não tem informação nenhuma para o cotista. Esse aqui, pelo menos, mostra as suas taxas, mostra o quanto ele está cobrando caro do seu cotista, coisas nesse sentido. Mas esse aqui performa pior e a taxa também está tão cara quanto o outro fundo lá. Enfim, olha só. Ele nos diz aqui que ele até então aparentemente não investia e ele optou por investir também em cotas de FIIs. O que esses fundos têm buscado fazer? Como eles não estão conseguindo fazer o seu case, assim, o seu pipeline, aquilo que é a sua destinação mesmo, que esse fundo aqui é um fundo de desenvolvimento, você entende que ele vai gerar dinheiro para o desenvolvimento. O que ele fez? Optou por comprar 4 fundos imobiliários. Então ele comprou o RBRR, ele comprou o JSRE, comprou o BRCR, comprou o RZTR. E ele fala até o motivo dele ter comprado esses fundos. Até tem lógica nisso, mas poxa, é um fundo de desenvolvimento que está comprando fundo imobiliário? Sabe, para mim não faz sentido eles comprarem fundo imobiliário. Apesar deles justificarem que tem um racional por trás, mas na minha opinião isso aqui assim, né, foge do porquê do fundo, né? Vamos à frente. Se o fundo precisava captar dinheiro para alocar em fundos imobiliários, não vejo sentido. Enfim, aqui vai começar a falar, não preocupe muito com esses percentuais, porque lá na frente a gente vai ver todos esses percentuais somados lá num gráfico e etc. Mas, o que ele nos traz? Ó, hoje, quase 57% do patrimônio, ele está na carteira de recebíveis, Cipaz e Novo Colorado. Loteamento aqui. Ele tem mais CRIs, mais 10,5% do PL em CRIs. Eu não vou falar com detalhes disso aqui, que lá na frente a gente vai ver meio que isso resumido, tá bom? Então ele tem mais 10% em CRIs. O que mais que ele tem? Shopping Center direto, ele tem lá mais 3,3% em shopping. Ele tem também ativos de bolsa, ou seja, ele investe em ações também, ele tem mais 3,54%, tá bom? Então assim, você nota que por esse lado é um fundo bem diversificado em ativos nos quais ele investe. Então ele faz equity de multipropriedade também. Ele tem ali mais 3,46%. Então assim, eu nem estou parando para falar a respeito desses detalhamentos aqui, ó, dos CRIs que o fundo tem, tá? Mas a gente vai ver com um pouco mais de detalhe no outro campo lá à frente, por isso que eu não estou falando aqui sobre isso. Mais incorporações agora, ó, Land Bank, tem mais 3% do PL, então você vê que ele tem diversas estratégias distintas, isso para mim é um ponto até positivo. Aí aqui está o calcanhar de Aquiles desse fundo. Vamos lá. Como eu disse, esse fundo ele está performando pior do que o MFI. Até então, dos que eu conheço no mercado, pelo menos os dois maiores ou os dois mais famosos, é o Tigar e o MFI.
Os dois fundos cobram taxas muito caras mesmo, os dois. E olha a taxa desse fundo, 1,5% de taxa de administração, caro. Além disso, ele cobra performance de 30% do QCD 100% do CDI. Aí não, hein? Uma performance de 30%, cara, do QCD 100% do CDI, a gente vai ver o que essa performance está impactando nos rendimentos do fundo. Tá? Vou mostrar isso para vocês na prática. Então, enfim, vamos pegar aqui o último mês, setembro. Agosto, setembro, que vamos pegar setembro. Depois, nós vamos pegar o primeiro semestre de 2021 e depois vamos pegar o segundo semestre de 2021, para a gente ver o que o total tem impactado. Então, se a gente pegar somente setembro, pode ser que você isso não gere tanto problema assim. Mas por que eu quero pegar o mês o semestre inteiro? Porque aí vem vem essa bocada do fundo aqui, ó. E aí a gente vai ver o quanto que isso aqui impacta no total do fundo aí. Tá? Porque se você for observar bem, no primeiro semestre mostra essa despesa. Nos demais não mostra, ó. Não mostra ele cobrando, ele abocanhando essa taxa toda aí. Enfim, vamos calcular aqui daquela forma que eu ensinei para vocês. Ver o quanto isso tem impactado nas despesas do fundo. Então vamos lá, setembro. Outro ponto aqui que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, como é que é composto as receitas do fundo. Ele performou 17 milhões, então de CRI veio 1 milhão e 800, recebíveis de loteamento 220, imóveis para renda 34 mil, equity, os loteamentos dele 13 milhões, os demais aqui que eu pus em cima é porque não tinha nada. Fundos de renda fixa, mais 1 milhão e 568, e fundos dos FIIs que ele comprou lá, mais 87 mil. Então tudo isso totalizou 17 milhões lá. O que gerou as despesas? Nesse mês, as despesas totais foram 2 milhões e 600. O que gerou isso? Taxa de administração, 149 mil. Taxa de gestão, mais 101 milhão e tanto. Então, a taxa real do fundo são essas duas juntas aqui, que está dando mais ou menos 1 milhão e 300. Não cobrou performance nesse mês, geralmente a performance é por semestre, e mais 45 mil de comissão e outras taxas e despesas. Seria interessante se o fundo discriminasse o que vem a ser isso. Porque já que isso não é performance, que outras taxas e despesas são essas? Olha o quanto isso é caro, o quanto isso onera o fundo. E assim, se ele não discrimina, você, cotista, está pagando. Então, aquele cálculo que eu venho ensinando vocês fazerem, eu vou fazer baseado em tudo, já que o fundo não tem uma discriminação para a gente ver, porque se for uma despesa operacional, se for despesas a outros custos e tal, mas ainda assim tá saindo do seu bolso. Isso aí não está entrando no seu bolso. É um custo que o fundo tem. Então, vamos ver o que esses 2 milhões e 600 representam desses 17 milhões que ele receitou. Igual eu já ensinei a fazer. Vamos lá, ó. 2.675 vezes 100 dividido por 17.245. Então, olha só, pessoal. Aqui, no mês de setembro, ele cobrou uma taxa aceitável. Extrapolou o limite, que eu reputo ser um limite saudável, de 15%, 15,51%, mas já está assim, salgado, né? Só que isso, pra gente, é no mês atípico. Por quê? Note o seguinte. No semestre inteiro, ele receitou 75 milhões, só que ele teve como despesas, porque aqui entra essa bocada grande aqui, ó, da taxa de performance, entra essa bocada grande aí, olha as despesas totais, 20 milhões. O fundo receitou 75 milhões, ficou com 20 para ele e distribuiu 54 milhões para o cotista. Ele até comeu o caixa que ele tinha, porque de 54 milhões o fundo acabou distribuindo 55. Então, no primeiro semestre, o fundo distribuiu acima da sua capacidade. No segundo semestre, por enquanto, o fundo já tem aqui de capacidade, pelo menos é o que ele estima, 43 milhões, e ele distribuiu 37. Então, ele tem caixa aí para compensar o que ele distribuiu a mais. Vamos calcular agora o que esses 20 milhões aqui está impactando nas receitas do fundo. Olha só, 20 milhões 605 vezes 100, dividido por 75 milhões e 18 mil. Pessoal, olha só. O total inteiro do semestre, que é o que interessa, tá? De janeiro até junho. De janeiro a junho, esse fundo teve 75 milhões de receita, 20 milhões de gastos. Sabe o que 20 milhões representam? 27,46%. Poxa,
A gente viu lá atrás que o yield que esse fundo está entregando é 0,8, 0,9. Sabe por que o fundo está entregando relativamente pouco? Saibam o seguinte: fundos de desenvolvimento são fundos muito mais arriscados do que um fundo de CRI, do que um fundo de papel, do que vários outros fundos aí. Lógico que tem toda a expertise, o know-how da gestora, isso ajuda muito. Mas é um fundo muito arriscado. Você está correndo esse risco aqui, ó, de receber um yield de 0,8, 0,9. Mas sabe por que você está recebendo pouco? Olha aqui para onde está indo o seu dinheiro. 27,46% está ficando como taxas, como despesas. Poxa, poderia dividir essa fatia com o cotista, que é o dono do imóvel, quem está correndo os riscos do imóvel. Caso o gestor faça alguma má gestão, faça alguma situação que ele cometeu erro, ele não responde criminalmente, judicialmente. Não, ele errou, pronto. Ele errou. Você fica com prejuízo, o fundo é seu. Você pode ser chamado até a pagar as despesas do fundo aí. E se o de um todo não tiver, vende o patrimônio que o fundo tem aí, mas paga. Então, assim, para algo que você é dono, o risco é seu, esse tanto de taxa é complicado. Aqui, assim, pelo que eu vi, como o MFI não é transparente, também é horrível por não ser transparente. Sou cotista do MFI, mas, assim, estou pensando seriamente em me desposicionar dele. Eu tenho por ter questão de diversificação, mas fiquei muito frustrado com a falta de transparência do fundo. Tem um MFI que paga melhor do que esse aqui, mas não é transparente. Tem esse aqui que é transparente, que paga relativamente pouco, na minha opinião, pelo risco que ele carrega, porque o fundo está ficando com boa parte dos recursos. Assim, você, cotista, chegue à sua conclusão e veja se para você isso é aceitável. Não, amor, para mim tá excelente. Eu acho ótimo esse fundo me pagar 0,8, 0,9. Tô satisfeito. Beleza. Esse foi um dos principais fatores que me fizeram não entrar nesse fundo. Taxa, para mim, é das mais caras que a gente viu aqui. Vamos à frente. Como eu disse, olha outro fator muito problemático para vocês, cotistas. Ó, caixa é essa segunda caixinha aqui, ó. Eu fui falando um por um aqueles itens lá atrás, ó, equity, CRI, recebíveis e blá blá blá, a gente foi vendo lá mais ou menos. Então, caixa hoje, esse fundo tem 20% em caixa. Lembra de 1,5 bilhão? 10% de 1,5 bilhão dá 150 milhões. Então, esse fundo tem hoje 300 milhões parados em caixa desde do meio do ano. E você tá pagando aqui, meu querido, taxa de performance, sabe aqueles 30% semestral que você tá pagando? Sobre esses 300 milhões que estão rendendo CDI. O fundo está te cobrando taxa de performance por um dinheiro que não está performando. Assim, pelo menos é o que deixa claro. Assim, em nenhum momento eu vi alguma informação clara aqui para nós que durante o período que esse dinheiro está parado em caixa, o fundo está abrindo mão desse proporcional aqui à taxa de performance, entende? Ah, não, 300 milhões aqui, eu vou abrir mão da taxa de performance proporcional a esse dinheiro que está parado em caixa. Eu não vi isso. Então, enfim, reflita aí a respeito. Não estou dizendo que está demorado ou não, porque como empreendimentos, loteamentos pode ser mais demorado mesmo, mas um fundo careiro com taxas, com dinheiro parado em caixa, uma quantia alta, tá? Porque é 20% do PL, não do que ele captou. Ou seja, o fundo captou 500 milhões, ele tem 300 milhões parados, né? É um fundo que tem diversificação geográfica, é um ponto muito positivo. Muitas das informações são muito interessantes. Para mim, o que eu vejo de péssimo somente realmente as taxas. Fundo transparente, gostei muito do informativo, muito detalhado. Não vejo, assim, por enquanto, as suas operações com tanto risco assim, a gente vai ver mais à frente aqui ainda. Então, o que pega pesado para mim, assim, que é ponto negativo, é que o fundo tá ficando com boa parte do que ele poderia estar performando aí, porque ele tá comendo o dinheiro do cotista, na minha opinião. Vamos lá. Então, olha só. O fundo traz esses sinaizinhos verde, amarelo, e você vai ver em alguns raros casos vermelho. E assim, eu não vou ver um por um, não vou detalhar um por um dessas situações, mas aqui, ó, por exemplo, aqui são ativos de CRI. Então, por exemplo, por que esse aqui está amarelo? Ora, a razão de fluxo de caixa esperada era 130 para ser saudável. Então, esse fundo está performando 99. Poxa, está muito próximo do 100. Ele quer 130 para ter essa gordura dos 30%. Então, isso aqui é um ponto de atenção, mas não é nada demais. Pelo menos não na minha opinião. Por que mais que ele está amarelinho aqui? Ó? O saldo devedor, ele gostaria que tivesse 130% recebendo do saldo devedor para ter uma gordurinha também. Ele está acima do 100. Mais saudável
ainda. E o LTV não é dos melhores aqui, é um LTV de 60%, então é um ponto de atenção que o próprio fundo, ele mesmo sensibiliza como acima de 60%, acha algo grave, né? Pode ver aqui, ó, 60% grave, 70%, e aqui tem alguns de 50%, ele não considerou como sendo grave. Então eu até concordo com esse ponto de vista do fundo. Mas, ó, olha as obras. As obras já estão, ó, 100% pronto, 98%. Aí este aqui é um ponto de atenção, porque as obras estão um pouco atrasadas aqui, mas em compensação já vendeu acima das obras, então é um ponto positivo, ó, o fluxo está positivo. Então veja com calma qualquer coisa, vá pausando o vídeo aqui e se debruce, se você se interessar por esse fundo, se debruce nesses informativos aqui, que é a parte mais importante do vídeo e do fundo. Continuando aqui, eu não vou falar um por um mais, igual eu falei, ó. Em equity, ele traz, então assim, ele é muito transparente nesse ponto, muito transparente mesmo, tá? Mas aqui tá os pontos de atenção. Você pode ver que na maioria tá com sinal verde. Se você não concordar com essas informações, você mesmo pode ter o seu ponto de vista, né? Então aqui, ó, ele tem isso aqui de ações, o resto aqui são todos fundos imobiliários que ele acabou se posicionando aí, o percentual do PL que ele tem. Aqui já são equities, loteamentos, ó. Aí aqui tem um ponto de atenção, mas ainda assim eu não achei grave quando eu fiz a análise, ó. É só de percentual de venda. Como ele não nos informa em relação a se está tendo default ou não, então para ele é algo crítico, porque ele esperava estar vendendo 97% nesse momento e ele vendeu apenas 47%. Então assim, isso é um ponto negativo, por quê? Porque as despesas não param. Se ele vende pouco e o custo operacional é alto, acaba que isso aqui em tese não vai dar essas taxas internas que ele achava que ia dar. Porque aí vai comer assim, querendo ou não, time is money, tempo é dinheiro. Se ele demora muito, ele acaba impactando aí no dinheiro que ele iria receber, na previsão do tempo que ele iria receber. Vamos à frente. Novamente aqui, equity loteamento Nova Colorado. Vamos à frente. Mais detalhamentos, como eu disse, não vou ver com detalhes aqui para vocês. Vamos à frente. Novamente, mais detalhamentos aí, ó. Vamos à frente. O que eu tinha para falar a respeito do TIGAR, do TGAR, são somente essas informações. Gostaria de pedir, por favor, deixa o like no vídeo. Comenta o que você achou desse fundo. Não sou cotista, não pretendo me posicionar. E o ponto, assim, um dos únicos, a parte de saúde financeira, apesar de eu não ser um grande conhecedor de fundos de desenvolvimento, de eu não entender muito, pelo menos esse fundo é 1 milhão de vezes melhor do que MFI em termos de clareza, em termos de transparência. Muito melhor. Mas eu achei assim, puxado as taxas. Isso é um dos itens que mais me afasta de um fundo imobiliário, são as taxas. Então achei muito salgado mesmo. Você me diga aí nos comentários. E você, o que você achou disso? Você tem esse fundo, é cotista? Você se sente tranquilo? Você está satisfeito? Comenta que seu comentário é muito importante. O meu ponto de vista não reflete indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Se inscreva no canal, nos ajude a alcançar a meta de 3.000 inscritos. Tá gostando do canal? Acha que eu consigo agregar para vocês? Quer nos apoiar? Clique no botão Seja Membro. Acredito que para você não vai fazer falta, não vai te onerar, mas para mim vai fazer uma enorme diferença, tá bom? Agradeço a todos os membros do canal, em especial os 3 últimos membros aí, ó, Marcelo, Jean e Bruno. Obrigado, Cleiton, pela sugestão de vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.